Estou morrendo. Ninguém gosta de falar sobre estas coisas. Na verdade, ninguém gosta de falar sobre coisa alguma. Sou eu que estou morrendo. Eu sei que vocês sentem insegurança. Não sabem o que dizer, nem sabem o que fazer. Mas, por favor, acreditem em mim. Se vocês se preocupam, não podem errar. Basta admitir que se preocupam. É só isso que nós queremos. Talvez façamos perguntas sobre o porquê ou quando. Na verdade, não queremos respostas. Não fujam. Esperem. Tudo o que eu quero saber é que vai haver alguém para segurar a minha mão quando eu precisar. Estou com medo. Eu nunca morri antes. O ser humano convive com as perdas desde a mais tenra idade. Pouco ou quase nada é falado sobre as perdas, nem mesmo quando a perda maior, chamada morte, ocorre na vida de uma criança. Os educadores podem desempenhar um papel muito importante na abordagem desse tema. A criança vive todos os dias a vida e a morte nas suas brincadeiras, no cotidiano, nas coisas que ela traz, nos brinquedos que ela quebra. E nós, enquanto educadores, devemos estar sempre prontos para receber a criança e esse tema no momento em que ele aparecer. Não existe um momento certo para se abordar isso, embora se possa fazer isso de uma maneira pensada. Por exemplo, na pré-escola, nós podemos, através de temas que se distribuem durante todo o ano, quando, por exemplo, abordamos a questão da vida dos animais, desde a sua gestação, o nascimento, o seu crescimento, a reprodução e a morte dos animais, estamos lidando com esse assunto. Porém, a criança não escolhe, e isso aparece todo dia, no momento do seu brinquedo que quebra, ou no momento das suas pequenas perdas, das brigas, quando ela não quer vir para a escola porque ela não quer perder o ambiente de casa. Então nós, como educadores, precisamos estar de alguma maneira preparados, revendo nós mesmos o nosso conceito de vida e o nosso conceito de morte. Porém, existem momentos em que a morte é efetiva. Ela vem através, às vezes, da morte de uma criança, ou dos pais, de um dos pais, ou mesmo de alguém da família. E então isso se torna bastante concreto. E nessa hora, nós, enquanto educadores, precisamos estar prontos para o acolhimento dessa família, para o acolhimento dessa criança, lidando com ela, lidando com o seu sentimento, com o seu sofrimento, procurando não fantasiar e realmente lidar com o concreto desse dia a dia. Podemos oferecer textos para reflexão para esses pais, podemos lidar com esse luto de uma maneira efetiva, mesmo estando apenas como escola. A criança pequena ainda não sabe que morrer só um pouquinho não existe. E diante da realidade ela fica confusa e busca nos mais próximos as respostas para suas perguntas e amparo para os seus medos. Diante da perspectiva de perda, os momentos vividos são de expectativa, angústia, ansiedade, confusão. A criança começa a perceber que o seu bichinho querido não é como as personagens dos desenhos animados que não morrem nunca. Mas a realidade sem maquiagem se apresenta diante dela, dizendo que ele morreu, e na morte não tem volta. Vem a solidão, a tristeza, o choro, a raiva por não conseguir trazê-lo de volta ou por ele tê-lo abandonado.
Nesses momentos, as recordações devem ser estimuladas. Só elas têm o poder de eternizar a vida e os sentimentos por aqueles que se foram. Quando um ser humano corre o perigo de morte, os sentimentos podem ser os mesmos. O cotidiano familiar fica totalmente desestruturado e, se esse paciente for o mantenedor dessa família, pior ainda. Se os adultos não estão preparados para a morte, as crianças menos ainda, e podem se assustar muito com o fato. Se há uma criança que precisa ser internada, os pais ficam abalados, confusos e à mercê dos procedimentos hospitalares. Afastada do lar, dos pais e dos amigos, a criança se vê em um lugar estranho, com pessoas estranhas que tiram a sua roupa e mexem em seu corpo. Ela deve ser estimulada a exercer o seu direito de fazer perguntas e saber o que está acontecendo. Vamos sentar um pouquinho, amor. Isto. Respira de boca aberta. O que você está fazendo? Estou vendo se você ainda está com a pneumonia, se já melhorou. No caso de cirurgia, tanto a criança quanto os pais devem ser esclarecidos quanto aos procedimentos, diminuindo as dúvidas e as angústias. Você já colheu um exame de sangue antes? Já. Então você viu que precisa apertar o braço com essa borrachinha, né? Aí o moço vem, colhe o sangue, tá? E aí o médico fala pra Adriana, que ela precisa operar do machucadinho no pulmão, certo? Então, o que precisa? O divertimento, as brincadeiras, a alegria, os momentos de carinho e a convivência com psicólogos dentro de um hospital podem proporcionar relaxamento e abrandar o medo. O objetivo do trabalho do psicólogo dentro de um hospital é minimizar o sofrimento causado pela doença, né, e pela hospitalização. Quando a criança está internada, uma série de alterações provocam na vida dela, tanto em relação ao quadro que ela apresenta, que pode limitar o movimento dessa criança, e tanto alterações também em termos de rotina, né? A criança vem para um ambiente totalmente desconhecido, com pessoas que ela não conhece, e tudo isso provoca um sofrimento, tanto ou até maior do que a própria doença. Então, o nosso objetivo aqui é minimizar esse sofrimento.
O que a gente utiliza para esse trabalho? A gente utiliza do grafismo, do brincar, do relaxamento, né, e do conto. O objetivo do uso dessas técnicas é propiciar ou oferecer condições para que a criança possa expressar aquilo que ela está sentindo. O como é trabalhar enquanto nós profissionais com a questão da morte, eu acredito que o que causa mais angústia não é a morte em si, mas é o sofrimento que antecede essa morte, né? O sofrimento sim é que provoca angústia. Às vezes a morte é até desejada, porque ela vai significar um fim inclusive do nosso sofrimento, e além do sofrimento da criança, do paciente. Nos momentos de dor diante de uma doença, podem ocorrer muitas perguntas difíceis de responder. Como responder às perguntas da minha filha sem angustiá-la? Como dar forças a ela se nem eu mesma tenho? Por que meus pais não falam comigo? Por que minha mãe chora tanto e diz que está tudo bem? Devo dizer que a doença não tem cura. O que responder se ela me perguntar se vai morrer? Se respostas tiverem de ser dadas, que seja feito por quem a criança goste, ou então, apenas segure a sua mão. É extremamente importante que toda a família se relacione com a criança doente, criando um clima de carinho, integrando os irmãos e suavizando a situação. Esse é o modo de compartilhar a dor de forma positiva para todos. Uma questão extremamente importante em caso de famílias com crianças enfermas é poder olhar para os irmãos dessas crianças. Em função da própria dor que a doença traz para os pais, é muito comum que esses não possam olhar para os irmãos saudáveis. Nesse sentido, é muito difícil para a criança saudável viver a sua própria dor sozinha. Então, o profissional de saúde deve orientar esses pais para que eles possam conversar com os filhos saudáveis, para que eles possam dividir com eles a dor, as tristezas, as angústias e, por que não, também tentar reservar um espaço para alegria, né, para as coisas cotidianas do dia a dia que o curso normal da vida pede, né? Quer dizer, o estudo da criança, as brincadeiras, enfim, o fato de um irmão estar doente não impede que o outro, não deveria impedir que o outro continue tendo uma vida, na medida do possível, de criança. Caso isso não possa acontecer, eu vejo que há algumas consequências que podem ir desde uma culpa extrema do irmão saudável pela doença, né, do irmão, porque é uma relação em geral ambivalente, de muita competição pelo afeto dos pais. Pode ocorrer um medo muito grande de que a mesma doença acabe acontecendo ou acabe, entre aspas, atacando a ele. E num grau extremo, quando os irmãos saudáveis são muito esquecidos, é comum a gente perceber que a criança acaba desenvolvendo os mesmos sintomas do irmão enfermo no mecanismo de identificação com esse. Uma criança pode ter vivenciado várias situações de perdas antes da perda de si mesma. A experiência de acompanhar um parente enfermo e o impacto de vê-lo sem vida é diferente da perda inesperada de alguém que há poucas horas brincava, ria e falava com ela. O fato é tão traumático para toda a família
que alguns hábitos são mantidos como se a pessoa continuasse viva. Muitas vezes a dor não é compartilhada entre os membros da família enlutada. Os adultos ficam se cobrando coisas do passado, coisas que acham que fizeram errado ou deixaram de fazer. Os sentimentos são contraditórios, intensos, loucos. Nessas horas, não existe o certo ou o errado. O futuro é uma incógnita e ninguém sabe o que fazer com o presente. Os pais ficam perdidos sem saber o que dizer sobre a morte, porque nem eles sabem o que é isso. Falar da morte hoje em dia é extremamente difícil, porque a morte é considerada tabu, ela é considerada uma inimiga a ser vencida. Então, à medida que a gente fala dela, ela acaba ferindo a onipotência do homem moderno. Quando se trata de falar da morte com crianças, parece que fica ainda mais complicado, né? Os pais têm muitas dúvidas, muitos receios que, ao falar da morte com a criança, eles podem amedrontá-la mais. Então, as dúvidas frequentes que acabam surgindo é: o que eu vou falar para o meu filho se nem eu mesmo sei o que é a morte? Será que, se eu falar que um dia eu vou morrer, meu filho não vai ficar com medo? Meu filho deve ou não deve saber que existem doenças terminais? Meu filho deve ou não ir para um funeral? Enfim, na minha experiência, é extremamente importante poder, sim, conversar com a criança, partilhar com a criança as suas dúvidas, as suas angústias, não fazendo de conta que a morte não é coisa de criança, coisa que criança possa entender, né? Crianças ficam doentes, crianças morrem, e essas situações são extremamente angustiantes, tanto para os pais como para as crianças. Afogados na própria dor, um procura poupar o outro, e isso inclui a criança que se fecha perdida em dúvidas. Ela pode pensar no porquê da morte do irmão, querer saber para onde ele foi, que coisa é essa chamada morte, ou se perguntar se não poderia ir para onde ele está. Pode também desenvolver um sentimento de culpa por aquela morte, por ter feito o outro sofrer. Muitas vezes achamos que não devemos incomodar os outros que, como nós, estão sofrendo a dor de uma perda. Mas a dor não compartilhada dói mais. Se pudéssemos nos aproximar daqueles que estão sofrendo também, para mostrar que também temos saudade, também buscamos entender o sentido daquela morte e que também não sabemos muito o que vai acontecer dali para frente, certamente tornaríamos mais fácil o processo de luto e estaríamos contribuindo para que acontecesse uma coisa fundamental nesse processo, que é a comunicação. Cada um vai reagir à perda da sua forma, da sua maneira, né? As crianças reagem a partir daquilo que elas entendem, os adultos se assustam com as tarefas novas que eles vão ter que desempenhar, juntamente com as antigas que já faziam também, e muitas vezes ficam querendo proteger, não é? Como se falar a respeito do morto, se falar a respeito dos seus medos, da sua saudade, pudesse fazer com que doesse mais. Talvez, às vezes, até doa mais, mas passa. E a gente vai poder sair dessa experiência mais engrandecido. Nunca vai sair da mesma maneira que era antes, mas terá aprendido que a morte faz parte da vida e que não nos ajuda nada que nos enclausuremos dentro da própria dor, das próprias angústias da perda. Falar sobre o morto, recordar os bons momentos e guardar com carinho as coisas que foram suas é uma forma de manter essa pessoa viva na memória e no coração. Para quem fica, a vida continua porque não deve ser diferente. Eu recebi o diagnóstico do meu filho, o diagnóstico de câncer, e para mim esse momento do recebimento do diagnóstico, para mim foi o recebimento da sentença de morte dele.
Foi uma coisa tremendamente chocante, não estava acostumada com a morte. Ninguém na minha família tinha morrido, eu tinha pais, avós, tios, todos vivos. E a morte, principalmente de um filho, era uma coisa totalmente inimaginável. Isso só podia acontecer com alguma outra pessoa, nunca comigo. Era uma coisa totalmente distante e inesperada. Foram 7 meses de tratamento até que o meu filho veio a falecer. E aí, de repente, eu me vi totalmente... Como a dedicação foi total durante 7 meses e só vivemos, a família inteira, só para aquilo, de repente, depois da morte dele, eu não sabia o que fazer, de que forma retomar a vida, que rumo tomar. E aí eu decidi que eu ia aproveitar toda essa minha experiência que eu tive, desses 7 meses de convivência com o câncer, da iminência da morte, da falta de um certo tipo de apoio que eu achava que deveria ter. Eu resolvi me dedicar a essa causa e criar a causa dos pais que estão perdendo os filhos e não sabem o que fazer, que rumo tomar, e criei um serviço que pretende pelo menos dar um apoio, mostrar caminhos, possibilidades, alternativas de conviver com a iminência da perda, que sem dúvida é irreparável, mas com ajuda e com apoio adequado é possível superar e continuar a viver. Entre as melhoras e o agravamento da doença, às vezes não dá para mudar o fato de que a morte vence a briga, a batalha, a guerra, mesmo que todas as coisas tenham sido feitas. O corpo vai perdendo as forças, as energias não se renovam. Tudo e todos vão ficando distantes, até que tudo se apaga. O mundo das crianças não é tão risonho como se pensa. Há medos confusos, difusos, as experiências das perdas, bichos, coisas, pessoas que vão e não voltam. O escuro da noite, o mundo inteiro se ausentou. Voltará? Os grandes não gostam disso e inventam histórias de meninos e meninas que eram só risos. Talvez para convencerem a si mesmos de que a sua própria infância foi gostosa. Não é possível fugir dos temas dolorosos que envolvem as crianças. Não é possível fazer de conta que eles não existem. Os maus espíritos, a gente os espanta chamando-os pelo seu nome real. O objetivo da história é dizer o nome, dar às crianças símbolos que lhes permitam falar sobre seus medos. E é sempre mais fácil falar sobre si mesmo, fazendo de conta que se está falando sobre flores, sapos, elefantes, patos. Há histórias que podem ser escutadas em disquinhos ou simplesmente lidas sozinhas. São as histórias engraçadas. Outras devem ser contadas por alguém. Quando se anda pelo escuro do medo, é sempre importante saber que há alguém amigo por perto. Alguém está contando a história. Não estou sozinho. Nem o livro que se lê e nem o disquinho que se ouve tem o poder de espantar o medo. É preciso que se ouça a voz de um outro e que diz: estou aqui. Através de símbolos, pode-se criar imagens nas quais a vida e a morte apareçam como amigas, pulsações de um grande mistério. A vantagem de falar sobre isso é simples. Quem não fala sobre a morte acaba por se esquecer da vida. Morre antes, sem perceber.